do pastor Fábio Serafim. Ele vai trazer a mensagem poderosa, forte para nós, vai encher os nossos corações. Com certeza Deus já encheu o coração dele e a presença vai ser marcante. Vem cá, pastor Fábio. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aquele que te instrui, pastor. Fica à vontade, pastor. Amém. Deus Obrigado, te abençoe. Vocês vão ficar aí ou vocês vão embora? Vocês conseguem cantar aqui no meio? Sim. Gente, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Preguei há muitos anos aqui nessa igreja. Acho que foi 2017 ou 2018, por aí. Era no outro prédio ainda. Depois fui no acampamento de jovens. E estou muito feliz de estar aqui hoje, celebrando o 12º aniversário dessa igreja junto com vocês. O pastor estava falando ali algumas coisas, eu estava me identificando. Eu sou pastor da Onda Dura no Rio de Janeiro. E há 10 anos atrás nós começamos a nossa igreja no Rio. De manhã cedo eu vou para pregar no culto de ações de graça dos 10 anos. Então eu estou aqui no de 12 e amanhã eu vou para o de 10. E ele estava falando, a nossa igreja cresceu mais na pandemia, a mesma coisa lá. Então eu acho que é de Deus eu estar aqui, amém? E eu estou muito feliz, de verdade. Eu sou pastor de igreja local, eu não sou itinerante, que prega em todos os lugares e nada contra, mas o ministério que Deus tem me dado é de pastorear gente, cuidar de gente. Então eu sei o que é celebrar um culto como esse, eu sei o que é levantar as mãos e agradecer a Jesus pela bondade, pela fidelidade, pelo cuidado, pelo senhorio dele, porque olhar tudo isso, estava indo com o Felipe ali andando e falando, que prédio grande é esse, meu irmão? A igreja lá no Rio, que eu pastorei, começou na minha casa, eu, minha esposa, mais 4 pessoas. A gente estava fazendo a analogia ali, né? E tudo isso, não tenho dúvida que é sinal do favor, da graça e da misericórdia de Jesus. Amém? Você pode sentar. Obrigado mais uma vez por terem me convidado para estar aqui. Eu tenho uma palavra para compartilhar da parte de Deus essa noite. E eu quero muito que você tenha seu coração muito aberto para poder ouvi-la. Eu não tenho dúvidas de que Deus separou essa noite de forma especial para tratar com cada um de nós, a começar de mim. E nós que servimos a Deus e que amamos a Deus, diante da exposição da palavra de Deus, nós só temos uma postura, de estarmos vulneráveis a ela. Por isso, meu pedido a você essa noite é que você esteja completamente vulnerável à voz de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus quer fazer essa noite. Amém? Você está comigo nisso? Amém. Glória a Deus. Vou tentar ser o mais breve possível para não te cansar, mas ao mesmo tempo ser fiel naquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Introdutoriamente, eu gostaria de dizer que, enquanto nós estamos aqui agora, nessa reunião, nesse culto, a Bíblia nos aponta o fato de que o céu, que não é estático, não é parado, mas é dinâmico, está em sua dinamicidade ofertando louvor ao Cordeiro de Deus. O exercício de adoração a Deus no céu é um exercício ininterrupto e que tem movimento, inclusive. Textos como de Isaías 6 e os textos de Apocalipse, sobretudo quando João acessa a sala do trono e vê o exercício de adoração, aonde os 24 anciãos tiram as suas coroas, os anjos ofertam-lhe adoração, ou seja, há um movimento de adoração ininterrupto diante de Deus. E o curioso desse movimento de adoração é que a adoração não começa neles, a adoração começa em Deus. Por quê? Porque eles veem o Cordeiro e então reagem àquilo que estão vendo. Faz sentido? Nesse sentido, teologicamente, a gente diz que a adoração não começa na terra. A adoração começa no céu, quando Deus se mostra, Deus se dá a ser conhecido, nós o vemos e reagimos àquilo que vemos. Então,
o adorando. E é exatamente esse o exercício de adoração que acontece no céu nesse momento. Por isso, sentado mesmo, que eu não quero te pedir para você ficar nessa coisa, senta e levanta, pode ficar sentado mesmo. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria, junto com os irmãos aqui, cantar uma canção. Não queria que você cantasse essa música diferente. Eu queria que você fechasse seus olhos e, assim, é difícil isso, né? Quase que, na verdade, é impossível. Mas eu queria que você se imaginasse no céu. Dentro dos argumentos que, sobretudo o livro de João, o livro de Apocalipse, revelado a João, dá para nós, tente se imaginar na eternidade com Deus. E essa canção que a gente vai cantar agora, eu queria que você cantasse ela meio que contemplando Deus, assim, sabe? Tipo, imagina você na frente dele, vendo esse exercício de adoração. As palavras daqueles seres celestiais de adoração, elas são palavras de reação ao que eles estão vendo. Mas o que eles estão vendo os leva em adoração com palavras. As palavras são importantes para Deus. Eu queria que você, de olhos fechados, fizesse isso hoje. Vamos cantar essa canção? Pode puxar aí, eu vou atrás de vocês, tá? Aleluia. Se você quiser, pode levantar suas mãos. Aleluia. Feche seus olhos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga isso para ele. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Diga que ele é santo. Santo. Vamos encher essa casa disso, vamos. Santo. Contemple o Cordeiro. É o Senhor Deus poderoso, Digno digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. Entregue sua adoração ao Cordeiro. Diga. É o Senhor Deus poderoso, Diga que ele é digno, digno, digno. digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Só as vozes. Diga isso para ele. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo. Só as vozes, diga. Santo é o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor.
Você pode reagir aplaudindo ao Senhor Jesus. Não apenas aplauda, mas dê um brado de júbilo, de glória a Deus, de aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os seres celestiais, pode ficar aí, meu irmão. Você não é celestial, mas fica aí. Os seres celestiais estão reagindo àquilo que estão vendo. Os pastores e os tecladistas, não sei se você já percebeu, ficam em pé no culto o tempo inteiro. O pastor está em pé ali na adoração, aí vem para cá, fica em pé também, os tecladistas também. Esse exercício de adoração, ele é ininterrupto. E é muito interessante perceber como ele acontece, de alguma forma, ele nos alcança, e nós, quando cantamos, e fazemos isso que a gente acabou de fazer agora, temos a capacidade de nos conectarmos a miríades de anjos que estão diante do trono de Deus nesse momento, cantando palavras como essas para Ele. Isso é extraordinário, irmãos. E o mais extraordinário para mim é que há, à luz das Escrituras, uma perspectiva que diferencia Deus, o Deus da Bíblia, dos outros deuses pagãos. Existem algumas características, mas existe uma que talvez para mim seja a principal, que separa Deus, nosso Deus, dos deuses pagãos da antiguidade e do presente século. Diferente deles, o nosso Deus fala. Vire para alguém aí e diga, Deus fala. Vire para outra pessoa, diga isso, Deus fala. Isso diferencia Deus dos outros deuses, em maioria estátuas, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam, têm boca, mas não fala. O Deus, nosso Deus, Ele fala. E isso o diferencia dos demais. É interessante você perceber que cada tribo que ficava em torno da nação de Israel, da tribo de Israel, cada tribo, cada nação tinha os seus deuses. Mas eles nunca falavam. Muito possivelmente, se você fizer um estudo mais aprofundado sobre isso, você vai ver que no centro do templo desses deuses, tinha lá uma estátua, sei lá, tinha alguma coisa do gênero, uma imagem. Mas quando você entrava no tabernáculo, não tinha uma imagem, não tinha uma estátua. Tinha apenas a Arca da Aliança, lá dentro dela tinha alguns elementos, e dentre eles, as palavras de Deus, o Decálogo. Porque todo o exercício de adoração estava baseado, e está baseado, nas palavras de Deus. Um Deus que não está em silêncio, é um Deus que fala. Isso o distingue dos outros. Desde o início da Bíblia, as palavras, irmãos, são importantes para Deus. Essa é uma introdução que eu queria muito que você não esquecesse. As palavras são tão importantes para Deus que Ele cria coisas com ela. Com o poder da sua palavra, coisas passam a existir. Ele dá, por exemplo, a lei para o seu povo. O que é a lei? As palavras que saem da boca de Deus, do coração de Deus, do caráter de Deus, é dado ao seu povo. E quando Ele faz isso, Ele diz quem Ele é para o seu povo. Então, Deus quer se revelar ao seu povo através das palavras que saem da sua boca, para que ao ouvi-las eles o conheçam. Faz sentido? O livro de Levítico fala muito sobre isso. Logo, a gente descobre quem Deus é por meio das palavras que o revelam. São essas palavras que nos levam a um estado de contemplação e de maravilhamento. Nós fomos criados para a glória de Deus, para encontrá-la, para ser afetado por ela, se maravilhar com ela e para reverberar ela para o mundo. Esse é o propósito da nossa criação. Considere o fato de que tudo o que a gente sabe sobre Deus, só sabemos porque Ele quis que soubéssemos ao se auto-revelar a nós pela sua palavra. Ele quis se mostrar para nós, dando palavras.
revelando o seu coração, falando-nos sobre Ele mesmo, para que então a gente o conhecesse. Inclusive, a orientação bíblica é que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas como é que a gente vai conhecer Ele? Simples, por intermédio da palavra que Ele deu, que revela quem Ele é. Suas palavras encarnam quem Ele é. E o mais interessante disso, eu diria que o ápice disso é quando Jesus nasce. É a encarnação de Deus. O texto bíblico vai dizer que o verbo, João, o verbo, a ideia, o pensamento que se tinha acerca de quem poderia ser Deus, se fez carne e habitou entre nós, andou no meio dos homens. Jesus é a palavra de Deus que agora anda no meio dos homens. Agora a palavra está no nosso meio. Olha o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 1. Não precisa nem abrir, ainda não é o texto base da minha pregação. Mas olha o que diz Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ele diz, preste atenção nessa leitura, a partir dessa introdução. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha isso, o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer Deus? Quer conhecer Deus? Olha a palavra de Deus andando por aí, Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. As palavras importam para Deus. Agora sim, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler um versículo só. O título da minha mensagem é Todo cristão é um missionário ou um impostor. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Essa frase, ela não é minha. Ela é de um camarada extraordinário que entrou para a história da igreja, chamado Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon. Conhecido na sua época como o príncipe dos pregadores. Spurgeon pregou um sermão no ano de 1873. E ele usou essa frase lá nesse sermão. Charles Spurgeon era um camarada que conseguia, irmãos, agregar para si multidões e multidões de ouvintes. Não para ver um cantor, não para ver nada contra. Amém, é incrível ter cantores. Mas era só a pregação do Evangelho. E os comentários das pessoas, quando saíam da pregação de Spurgeon, é que elas tinham vontade de se rasgar, de se deitar no chão, e de chorar, e de se rasgar. Tão profunda a mensagem tocava no coração daquelas pessoas. Ele pregou essa mensagem em 1873, e nessa mensagem ele usou essa expressão. Não era o título da mensagem, era uma expressão. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Eu quero pegar um pouco a carona nessa frase, nesse sermão de Spurgeon, e ministrar algo do coração de Deus para você. De forma incomum, eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Na minha igreja, normalmente eu prego na versão NVT. A verdade é que qualquer versão que você usar, sendo uma versão boa, bíblica, está tudo certo. Mas a NAA, considerando Spurgeon 1873, vai fazer bastante sentido para nós, tá bom? O texto diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, e é evidente que ele está falando de Jesus, é preciosa. Quero, a partir de agora, pegar e separar essa frase, esse versículo, em duas etapas, e elas vão nos ajudar a compreender um pouco mais
o sermão que eu tenho a comunicar essa noite, tá bom? A primeira parte fala, portanto, a vocês os que creem. Vocês que creem. Logo, vocês que creem são os crentes. Sendo bem fiel à etimologia da palavra. São os crentes, são aqueles que creem. Primeira parte desse versículo, Pedro está falando aos crentes. Quem são os crentes? Os crentes são os que creem na mensagem salvadora de Jesus. Eles são os crentes. O povo que estava destinado a uma sentença de justiça por conta do seu pecado para sempre. Mas que graciosamente, escandalosamente, foram salvos pela graça e pelo favor de Jesus. Esses são os crentes. Graciosamente eles foram perdoados, e não apenas perdoados, eles diz o texto que eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora eles são membros da família de Deus. Eles mereciam o inferno por conta do pecado deles. Seu nome e o meu nome estavam nessa lista, mas agora, pela graça, nós somos feitos filhos de Deus, membros da família de Deus. Agora nós somos crentes. Quantos crentes temos aqui? Digam amém. Esses são os crentes. Para eles, Cristo é precioso. Os crentes. Os crentes, irmãos, eles não duvidam sobre quem Jesus diz ser. Eles têm convicção de que Jesus é o Messias. Eles têm convicção de que Jesus é o Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Para os crentes, pouco importa a instabilidade econômica. Eles não confiam na economia do Brasil. Eles confiam no Jesus que eles conheceram. Os crentes, para eles, pouco importa se é de direita, de esquerda, de centro, o presidente do Brasil. Eles são presididos por Jesus. Esses são os crentes. Os crentes têm uma convicção em Jesus. E uma boa parte da sua convicção é empírica. Eles tiveram um encontro individual e pessoal com Jesus que mudou a vida deles para sempre. Esses são os crentes. Crer em Jesus necessariamente é concordar com essas afirmações. Afirmações que falam sobre Ele, inclusive sobre o que o Pai diz sobre Ele. Porque quando Ele está sendo batizado, o Pai diz, esse é o meu Filho amado. Os crentes creem nisso, eles não têm dificuldade nisso. Os crentes vivem uma vida, agora na nova vida, dedicadas a Deus. Na velha vida você vivia do jeito que você queria, para fazer o que você queria. Na velha vida, muito possivelmente, essa hora de sábado você estava na manguaça. Ou talvez a manguaça ainda nem tivesse começado. Talvez algum tempo atrás, esse horário, não estavam nem aí para Deus, estavam para orgia. Estavam para fazer coisas que satisfazem a si mesmos. Mas agora, na nova vida, os crentes vivem uma vida dedicada totalmente para Ele. Os crentes confiam nele. Inclusive, olha a insanidade, os crentes confiam tanto nele na nova vida, ao ponto de descansar nele. Jesus vira para a turma e fala aqui, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Você está estressado por quê? Olha as aves do céu, eu estou cuidando delas, você acha que eu vou cuidar de você? Então, saber quem Deus é, ou seja, crer nele, os crentes, é um convite ao descanso. Algo que os discípulos não conseguiram discernir dentro do barco, quando o negócio do bicho estava pegando. Jesus estava tranquilão, bem tipo flamenguista, assim, líder do campeonato, bem de boa, dormindo, descansando. Tem flamenguista aí? Amém? Cadê os flamenguistas? Amém. Só um reconhecimento visual. Eu tenho certeza que quem está fazendo assim é vascaíno. Eu tenho certeza absoluta. Mas deixa isso para lá, que isso não faz sentido nenhum. Não vamos falar de Vasco aqui. Tá tudo bem. Jesus estava dormindo e os camaradas desesperados. Vamos morrer. Jesus levanta.
Eu acho que tinha um quê de cômico naquela cena. Jesus levando, dá uma espreguiçada. Ô Mar, sossega. Vem, tá quieta. Vou dormir de novo. Os camaradas olham aquilo e falam, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Esse versículo só demonstra que eles não eram crentes. Estavam aprendendo. Os crentes confiam em Deus ao ponto de descansar. Por quê? Porque a fé que salva não é uma fé vacilante, mas é uma fé confiante. É uma fé que descansa na confiança sobre quem Ele é. Não tem a ver com quem eu acho que Ele é. Tem a ver com o fato dele ser quem Ele é. Uma fé que depende. Crentes dependem de Cristo, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. É impossível vislumbrar a preciosidade de Cristo se você não for um crente. Se você não crê em Deus, a beleza de Deus não é possível ser percebida. Se você não vive para contemplar Ele, se você não vive para copiar Ele, se a sua confiança não está depositada nele, é impossível. Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço, eu tenho relacionamento, eu encontrei Ele no meio do caminho, construímos uma relação. Eu sei quem Ele é, eu sei em quem tenho crido. A segunda parte do versículo fala um pouco sobre a apreciação dos crentes por Cristo. Diz que esta pedra é preciosa, ou seja, os crentes estão afirmando sobre a preciosidade que Cristo é. Você está comigo? Amém? Ele é precioso demais. Não é à toa que João, capítulo 1, vai dizer que todas as coisas, pense em alguma coisa aí, qualquer coisa, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Esse é o tamanho do valor e da preciosidade dele. Você sabe, os sacramentos, a ceia e o batismo são sacramentos. Os sacramentos, as doutrinas da fé, sabe, a igreja, tudo isso só tem valor porque estão nele. Porque existem por causa dele. O valor da igreja não é a igreja em si, mas é o cabeça da igreja. Os sacramentos apontam para ele. Esse é o tamanho, a dimensão do valor e da preciosidade desse Cristo que servimos. A essência da experiência cristã está contida na compreensão, ou talvez na revelação, de quão precioso Jesus é. Paulo descobriu isso quando estava à beira no meio do caminho para Damasco e se encontra com ele. Aquele encontro mudou a vida dele para sempre. E agora ele, que segundo a palavra do próprio Jesus, perseguia Jesus, agora é um escravo de Jesus. Por quê? Porque ele encontrou a preciosidade que era Jesus no meio do caminho. E essa revelação, ela leva-nos a amá-lo e a contemplá-lo. É como se a gente descobrisse quem Ele é e vivesse uma vida de contemplação. Os crentes estão acostumados em fazer coisas. E é maravilhoso fazer coisas. Mas a gente não foi criado para ser fazedor de coisas. A gente foi criado para contemplar o Senhor. Para a sua glória. Para viver e para se entranhar nele. Essa é uma história de amor. E uma história de amor que, paz, meu irmão, não se fundamenta no nosso amor por Deus. A gente apenas vive em resposta ao amor dele por nós. Nesse sentido, olha que loucura. A gente normalmente fala, quem quer aceitar Jesus, eu aceitei Jesus. Mas na verdade, não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Faz sentido? Não está pautado na minha fidelidade de amor para com Ele, eu vou trair Ele. Mas está pautado na fidelidade do amor dele para comigo, porque ainda que a gente minta, Ele não é filho do homem para mentir. O amor de Deus por nós está fundamentado nele mesmo. E isso é interessantíssimo de perceber.
Porque não importa o seu grau de instrução, não importa sua fama, sua capacidade de produzir riqueza, seus bens, seus likes, seus seguidores, posses, conquistas. Fato é que você era imundo, merecia o inferno, mas Ele te amou quando ainda era pecador. É o que diz o texto. Jesus não te amou bonito do jeito que você está agora. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Naquela mesma pregação de Spurgeon, ele disse uma outra frase. Ele disse: tremíamos antecipadamente pelas chamas do inferno ao sermos encarados pelos nossos pecados. Mas, em um instante, pelo precioso sangue de Cristo derramado, o medo e a culpa desapareceram e fomos reconciliados. Isso não é uma obra que a gente é capaz de fazer. Ele quis fazer em nós. Considera isso, irmão. Alguns de nós, adúlteros, mentirosos, ladrões, inimigos de Deus por natureza, sem ter nada para oferecer para Ele, e Ele quis quebrar as cadeias que nos prendiam. Eu pergunto, que amor é esse? A gente não tem nada em troca para pagar. Ele simplesmente quis fazer isso. É impossível deixar de valorizar isso. Agora, nossa vida, nossa forma de encarar a vida é vivida radicalmente na forma como fomos afetados pelo encontro com Ele. Agora a gente não vive mais para servir a nós mesmos, mas para servir a Ele. Agora todo o nosso ser está dedicado a Cristo, porque descobrimos que Ele é precioso. Mudou o eixo da nossa existência. Agora os nossos olhos estão para Ele. Como não viver para Ele? Eu me lembro bem de quando o Rodolfo Abrantes esteve em um programa de TV, e no meio da entrevista ele falou algo que marcou minha vida para sempre. Ele disse: como não entregar a minha vida para alguém que entregou a vida dele por mim? Não faz sentido. Ele entregou a vida dele por mim, eu vou entregar minha vida para Ele. Ele é precioso. Ele foi precioso no passado com os pais da igreja. Ele é precioso agora para nós. Mas também é precioso quando a gente enxerga o futuro. Quando a morte chegar, e ela vai chegar, mas quando a morte chegar, quando o final aqui chegar, esse Cristo precioso vai estar com a gente para sempre. Ele vai nos receber. A sua palavra diz que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e estaremos em uma disposição espiritual onde o nosso corpo não será mais afetado pelo pecado. Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, travada foi a morte na vitória. Ele é precioso num dia onde Ele mesmo já estabeleceu como marco um tempo onde nós estaremos com Ele para sempre. Assim como Ele ressuscitou e vive, nós também viveremos com Ele. Ele é precioso. Porém, e aqui começam minhas aplicações, porém, na verdade, a despeito de ser quem Ele é, a despeito de sermos crentes e a despeito dele ser quem Ele é, irmãos, por vezes, e muitas são as vezes, aonde a nossa forma de demonstrar apreço por Ele é pífia. Nós somos os crentes, encontramos o maior amor do mundo, o maior valor do mundo, mas muitas são as vezes onde o jeito que a gente vive isso é pífio, é medíocre, é pequeno. Eu me pergunto por vezes, por que será que muitos evangélicos dizem que amam Jesus, cantam de Jesus,
escrevem posts sobre Jesus, botam Jesus na sua bio, botam Jesus no seu celular, mas têm vergonha de tê-lo e principalmente de confessá-lo, de falar sobre ele. Por que será que nós temos a facilidade de entrar dentro de uma bolha gospel, onde produzimos produtos gospel, conteúdo gospel, e nada contra isso, mas quando a gente sai dessa bolha gospel e entra numa bolha de pecado, de imundície, da onde a gente saiu, nós não somos capazes de demonstrar esse apreço que temos a Ele lá. Por que será, irmãos, que o simples fato de pensar em anunciar Jesus fora das quatro paredes traz medo para alguns de nós, traz assombro para alguns de nós? A verdade é que Jesus nunca teve vergonha de confessar ter amigos pecadores. Mesmo assim, inclusive no nosso meio, há muitos pecadores que confessam ter sido salvos por Ele, mas que têm vergonha de serem conhecidos como seus amigos e seguidores. Isso é muito sério. Assombrosamente sério. Considere o fato de que essa reunião é para Ele, tudo que fazemos é para Ele, e a nossa vida é, ou pelo menos deveria ser para Ele. Mas a gente simplesmente não consegue falar dele. Não consegue comunicar a Ele, falar, exalar. Ah, pastor, mas eu preciso ser contido porque eu vou ser hostilizado, eu vou ser cancelado. Deixa eu dizer, vai. Vai mesmo. Vai ser hostilizado, vai ser cancelado. A questão aí é, Cristo não teve vergonha de ser hostilizado, cancelado e ridicularizado por amor a você. Pelo contrário, Ele suportou tudo aquilo por amor a você. Então não faz sentido tentarmos buscar os melhores caminhos, ou as melhores horas, ou as melhores brechas, para poder falar dele, uma vez que ele virou a mesa e quebrou tudo e entrou em todos os lugares que se abriram para poder amar e cuidar de pecadores. Ele não tinha problema em ter amigos pecadores. Mas os pecadores crentes têm problema em falar para o mundo que são amigos dele. Se Cristo é precioso para os crentes, eles deveriam se alegrar em confessá-lo. Eles deveriam se alegrar em falar desse valor que encontraram. Deveriam se recusar a abandoná-lo. É evidente, e é só olhar para a história bíblica e para a história da igreja, que você vai ver que vai ter perda. Vai ter perda social. Alguns namoros podem até acabar. Mas se vivemos, irmãos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivendo, quer morrendo, não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Olha o que diz Marcos capítulo 10, versos 32 e 33. Isso aqui é um soco no estômago. Mas Jesus está dizendo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Então isso começa a quebrar uma série de sofismas e más compreensões do que é ser um crente. Uma vida de crente não implica em apenas ir para a igreja, mas sobretudo em ser a igreja fora da igreja. Porque é maravilhoso estarmos aqui. É maravilhoso vivermos esse ambiente de celebração hoje. É maravilhoso estarmos aqui.
Mas tudo isso que você vai ouvir hoje, amanhã e segunda-feira, precisa ser colocado em prática fora daqui. Porque esse lugar não é místico. Esse lugar é só um prédio. Você é a representação da igreja em todos os lugares onde você está. É bem verdade de que eu não sou a igreja, porque é impossível ser igreja sozinho. Nós somos a igreja. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos convida a revelar a igreja, que é a revelação do reino de Deus, para dar além dos 4 prédios da igreja, das 4 paredes da igreja. Então a ideia é que a vida seja um culto, e o culto seja a vida, entende? Está interligado. Você não presta culto no sábado à noite, você presta culto de sábado a sábado. Você presta culto no seu trabalho, quando você faz um trabalho excelente, e não faz isso para ganhar um aumento, você faz isso para a glória de Deus. Você limpa o chão como o melhor chão da sua vida na sua casa, não para o seu marido chegar ou para a sua esposa chegar e te elogiar, mas você faz isso para a glória de Deus, porque o seu trabalho pode e deve glorificar a Deus. A vida é culto, o culto é vida. É uma visão muito pagã, muito pequena, tentar separar as coisas. Isso não é nada novo, mas a nossa vida é um culto, ou pelo menos deveria ser um culto de adoração a Deus. A questão é que Abel prestou um culto, Deus recebeu. Caim prestou um culto e Deus não recebeu. Se você ama Jesus Cristo, irmão, esteja disposto a sofrer por conta do nome dele. Nossa verdadeira conversão e amor, preste atenção, nossa verdadeira conversão e amor a Jesus serão provados na forma como a gente fala dele. Por quê? Porque todo cristão é um missionário ou um impostor. A essência da igreja é comunicar sobre ele. Mateus 28, 18 a 20, vão e façam discípulos de todas as nações. Em todos os lugares, em todas as eras, em todos os tempos, a essência da igreja é comunicar sobre ele de todas as formas, das maneiras possíveis. Se Eclesiastes vai dizer, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, o texto de Timóteo vai dizer, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo também. Em portas pequenas entre, em portas grandes entre. É no Instagram, prega, mas é no metrô, no trem, prega, é no ônibus, fala, comunica, porque nós encontramos esse valor precioso. Não dá para viver ele só para a gente. Atos capítulo 1, Jesus diz que ele nos chama a sermos testemunhas, inclusive é para isso que nós fomos empoderados pelo Espírito Santo. Para ser testemunha. Testemunha é aquele que viu algo e pode falar de forma bem segura sobre aquilo que ele viu. Inclusive existe o crime de falso testemunho. Ele falou uma coisa, mas era outra, porque ele não estava lá e não viu. A ideia é que nós, os crentes, que conhecemos a Cristo, falemos como testemunhas daquele quem conhecemos. A essência da igreja é comunicar sobre ele de todas as formas, maneiras possíveis, porque ou somos missionais, ou nós somos uma fraude. Ou somos missionais, ou somos uma mentira, que inclusive acredita estar vivendo para Deus, quando na verdade está vivendo só para si. Se Jesus é precioso de fato para você, inevitavelmente esses seus sentimentos para com Ele se tornarão em palavras. Vai ser impossível guardar a boa nova para você mesmo. Sabe aquele irmão que está falando de Jesus o tempo inteiro? Eu comprei meu primeiro carro em 2022. As outras vezes me trouxeram aqui. Eu pegava Uber. Meu irmão, é 5 minutos no Uber. Jesus é o papo da conversa. E não é um negócio provocado, é porque Ele está dentro de mim. Qualquer coisa que a gente vai falar, vai parar um Jesus disse. Se for preciso, a gente usa uma novela da Record para servir de referência. Mas Jesus vai ser a referência. Por quê? Porque é disso que a gente fala. Porque Ele mudou a nossa vida.
Agora, se a gente não fala, isso denuncia que a nossa vida não foi mudada. Ou se foi mudada aos nossos olhos, através de um rito religioso, para ser crente de domingo na igreja. Quando não é essa a expectativa que Deus tem sobre nós, mas pelo contrário, que ao conhecê-lo, Ele que usa as palavras, agora nós usemos as palavras para referenciar aos outros sobre quem Ele é. É esse o ponto da conversão. E lá na igreja eu digo de vez em quando que você só respira para pregar o Evangelho. A pergunta é: como crerão se não há quem pregue? Como vão crer em Jesus se não há quem fale, se não há quem diga, se não há quem confesse? Estou encerrando já meu sermão, tá bom? Uma coisa que a gente não pode esquecer, quem está dizendo isso aqui é Pedro. Alguém que achava que conhecia Jesus. Você conhece bem a história de Pedro. Pedro era aquele crente meio besta. Jesus, você não vai lavar meu pé. Se não deixar lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ah, então me lava todo. Queria dar um rompante assim na frente de todo mundo, sabe? Por isso que ele foi lá andar sobre as águas, porque eu sou melhor que todo mundo, eu vou andar. E o pior é que o brabo andou. Caiu, mas andou. Pedro se colocava nesse lugar de ser o mais entre todos eles. É esse Pedro que está escrevendo aqui. Ele achava que conhecia Jesus, mas é esse Pedro que nega Jesus 3 vezes. Na primeira oportunidade ele nega. Jesus vai lá atrás dele e mostra para ele a profundidade do seu amor quando diz: Pedro, você me ama? Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas quando Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, você me ama? E havia um ambiente de constrangimento, porque Pedro tinha negado Jesus, voltou a pescar, agora Jesus vai atrás dele. Pedro, você me ama? No original, esse amor aí é o amor ágape, é o amor de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você me ama como Deus te ama? Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Na terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? Só que aí ele já não usa na terceira vez a palavra ágape, ele usa filéu, como um amor de amigo. E no final, Pedro fica muito triste e diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Em síntese, o que Jesus estava comprovando para Pedro era: Pedro, você achava que você era algo que você não era. Você achava que você me amava do jeito que você criou e estabeleceu na sua cabeça. Mas a provação do galo mostrou para você que você não é o que você achava ser. E é agora que você está destruído, que você sabe que você não é o que você achava que você era, agora você é uma massa que eu posso usar para a minha glória. Essa é a síntese daquela passagem. Esse é o tipo de maravilhamento, vislumbre, encantamento com a beleza de Cristo que nos leva a falar daquilo que contemplamos. Porque todo cristão é um missionário ou um impostor. Minha pergunta é: quem é você, irmão? Ou você está espalhando o reino de Deus, ou você não ama Jesus. Você é forte, pastor? É forte. Por isso vou repetir. Ou você está espalhando o reino de Deus, ou você não ama Jesus. Quem afirma: eu acredito em Jesus, mas não pensa nele o suficiente para contar sobre ele a alguém, é um impostor. Você lembra o que aconteceu com a mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus no poço. Ela creu nele. O que ela faz depois? Ela entra em Samaria, meu irmão, falando para todo mundo. Ela foi uma missionária. Os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus entra em Samaria e fica dias lá. Porque Jesus afetou o íntimo mais profundo dela. Ela não tinha outra coisa para falar senão de Jesus. Ela falava de Jesus na fila do banco, ela falava de Jesus na padaria, ela falava de Jesus em todos os lugares.
Todo cristão é um missionário ou um impostor. Por isso, 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, fale em todo tempo, de todas as maneiras, adequadas ou não, criando incômodo ou não, em momentos apropriados ou não, na internet, na faculdade, proclame o fato de que Jesus é a coisa mais preciosa na sua alma. E para finalizar, eu sei que muitos que estão aqui hoje já foram assim. Porque um dia era você o camarada que falava de Jesus no Uber. Era você que falava de Jesus o tempo inteiro. Onde foi que você deixou de se maravilhar com Jesus? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Onde foi que você deixou de se maravilhar por Jesus? Você falava que vivia para Ele um amor incomparável. Essa, inclusive, eram as percepções que as pessoas tinham de você. Onde foi que você caiu? Jesus fala isso para uma das igrejas, das 7 igrejas: volta aonde caiu. Talvez hoje seja um dia para a gente voltar onde a gente caiu e voltar a se maravilhar com a preciosidade que Jesus é. Se é medo, eu quero fazer uma oração essa noite. E a oração que eu quero fazer é a mesma oração que os discípulos fizeram diante da perseguição. Eles não disseram: Senhor, tira essa perseguição. Senhor, tira esse câncer da minha família. Senhor, dá um refrigério. Não, eles disseram: Senhor, dá-nos coragem para pregar o Evangelho mesmo na perseguição. Dá-nos coragem para não desistir e ser fiel na pregação, independente do que acontecer. A Bíblia fala que o lugar onde eles estavam tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas não para ficar rodando igual peão doido. Com ousadia saíam e pregavam o Evangelho. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Todos que foram levados a Cristo, irmãos, todos que contemplam a Cristo, reagem falando do que estão vendo. Por isso, enquanto todos estão de cabeça baixa e olhos fechados, eu quero fazer uma oração. Mas se você está aqui hoje, se você ouviu esse sermão, se você acredita que Jesus está falando com você de forma individual e pessoal, e acredite, esse sermão em hipótese nenhuma é uma exortação, é uma palavra de despertamento, porque tem muita gente para ser ganha para Jesus em Nova Friburgo, e Jesus está chamando você. Tem muita gente para ser salva nessa região e Jesus está chamando você. Portanto, se você crê de verdade que Jesus está falando com você de forma individual, quero te pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Não tenha medo, nem tenha vergonha, só fique de pé. Teoricamente, ninguém está te vendo, porque está todo mundo de cabeça baixa e olhos fechados. Fique de pé. Isso. Pode cantar de novo essa canção. Eu quero orar por você, mas antes eu quero te dar 1 minuto para você orar por você. E eu quero que você faça a oração mais sincera que você fez na história da sua vida. Você está diante do seu Pai, cara. Diante do Pai a gente não arruma desculpa, a gente confessa. Não diz para Ele: Pai, eu errei. Tenho vivido uma mentira mesmo. Eu provei do Senhor, mas eu não falo do Senhor. Me perdoa. Me ajuda a ser um missionário. Eu queria te dar 1 minuto para você orar, depois eu quero orar por você. Pode orar.